Tallercast. Olá pessoal, esse aqui é o Tallercast. Eu sou o Rafa Cáceres, CEO e co-founder aqui da Taller, e estou aqui com meu amigo, sócio Sebastian. E aí, Sebas? E aí, galera, beleza? Como vocês estão aí? Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito recorrente no nosso mundo e sempre perguntam pra gente. Já gravamos um podcast sobre isso, o episódio número 5 vai estar aí nas referências pra vocês. Mas hoje o episódio já passou aí uns Nossa, vários anos, sei lá, acho que uns 8 anos, né? Então a passaram gente vai trazer 20 podcasts. 20 podcasts, e esse nosso podcast é bem espaçado, né? É, Então a gente vai falar um pouquinho desses aprendizados que a gente teve fazendo isso nos últimos anos, sobre a gente também não fazer mais escopo fechado há muito tempo, e isso é uma vitória. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre o tal do escopo aberto, o que isso quer dizer e como isso se conecta aí com o nosso mundo de negócios, agilidade e desenvolvimento de produtos. Cara, eu vou começar falando aqui sobre o primeiro ponto, né? Que eu acho que é bem importante a gente trazer, que é, hoje em dia, quando você trabalha com inovação, é praticamente impossível você trabalhar com um escopo fechado. Porque a gente está inovando, como é que eu vou, né, fechar um escopo de inovação, né? Primeiro que esse é o primeiro ponto. Então, quando você está trabalhando com design, né, quando você está trabalhando com desenvolvimento de produtos, a coisa tem que ser aberta justamente porque a gente não sabe o que a gente vai fazer. Mas isso não quer dizer que a gente não pode ter controle, justamente porque o que a gente precisa, né, olhar o resultado do software, né, do produto que a gente está construindo. E não simplesmente a saída, né, ou o output, né, não simplesmente a feature implementada ou o produto implementado, em si o resultado que a gente quer com ele. E isso é muito importante porque isso faz com que a gente consiga guiar todas as nossas decisões como empresa, né, como pessoas que trabalham em empresa também, ou trabalham para clientes, que é a decisão, como é que eu faço menos, né? Como é que eu faço menos? Aí que tá algum diferencial muito grande que o escopo aberto não traz. Como é que eu faço menos para atingir aquele resultado? E é isso que a gente tem que pensar. Como é que eu faço menos para ter um aprendizado que vai me levar para aquele resultado? Então, muito do mantra, né, que até lá tá lá no Agile Manifesto, lá de 2001, né? Como é que eu maximizo o trabalho não feito? Porque eu vejo que esse é um grande problema que a gente tem hoje na nossa área, que a gente faz muita coisa que é jogada fora, né? Existem várias estatísticas aí, reais ou não, tem gente que concorda, discorda, mas a gente sabe muito bem, pela realidade, né, do dia a dia, que uma grande porcentagem dos softwares que a gente implementa vão direto para o lixo, né? Justamente porque a gente tenta prever todos os cenários de antemão, né? Ainda mais quando a gente está trabalhando em inovação, né? Então aqui não estou falando de construir foguete, não estou falando aqui de construir software médico, a gente está falando aqui de projetos inovadores aí que vão levar inovação para o grande. Então, assim, como é que a gente faz menos, como é que a gente trabalha para fazer menos? Então, aí, nesse quesito, a gente trabalhar com os escopos mais abertos, ou seja, pensar menos em si no escopo e mais no resultado que aquele escopo tem que atingir, é um grande diferencial, acho que o grande aprendizado que a gente teve nos últimos anos, né? Então, temos aí, hoje em dia, várias pessoas falando sobre isso. Uma delas, que é a nossa grande referência aqui, é o pessoal lá do Lean UX, né? Jeff Goltiff e o Josh Sadan, que tem o livro Outputs, Outcomes Over Outputs, eu sempre erro, né? Outcomes Over Outputs, né? Ou seja, Outcomes, né, são mais importantes que os outputs. Ou seja, como é que a gente fala de resultado de um jeito que seja fácil de medir também, né? Então tem esse livro, tem o Escaping the Build Trap também, da Melissa Perry, que é um livro muito referência, que é justamente sobre isso, né? Como é que eu escapo dessa, né? Como é que eu saio dessa armadilha de ficar construindo, construindo, construindo? Porque uma coisa que eu tenho visto muito em vários clientes e várias empresas, e conversando com as pessoas, o que é? A gente faz um planejamento anual. Então, assim, esse ano a gente vai lançar o app vai ter isso, e vai atingir tais resultados. Chega um momento que todo mundo esquece do resultado. O pessoal olha para construir. A gente vai construir, quando a gente construir, isso vai acontecer, né? Então a gente vai botar aquela feature e esse resultado vai acontecer magicamente. Porque as pessoas são confiantes, né? Elas têm a tendência de ser confiantes, né? Pensar que tudo vai dar certo. O que eu tenho visto acontecer, chega o fim do ano, todo mundo se mata para fazer, né? Para conseguir implementar aquelas features. Então o pessoal entrega no fim do ano, né? Lá no fim do ano, entregamos todas as features. Atingiu o resultado? Ah, não atingiu. Ah, que pena. Vamos tentar de novo, né? Então a gente começa a ver que
O próprio fato de você trabalhar com outputs, com entrega, simplesmente, é um lagging, é um indicador que você só vai descobrir se deu certo ou não depois que você entregou, depois que você, né? E depois de entregado vai um tempo ainda para as métricas conseguirem perceber. Então a gente constrói, depois vê se deu certo. E o que a gente precisa, né, trazer é um pouco antes, né? A gente precisa construir um pouquinho e testar um pouquinho. Construir um pouquinho e testar um pouquinho, né? Justamente para a gente conseguir fazer esses ajustes de rota, que é a mudança de escopo, né? Porque às vezes a gente acredita, não, se a gente fizer essa feature, todo mundo vai usar, vai ser maravilhoso. Não, Mas mas ele... o escopo nunca vai mudar, é esse aqui mesmo. É, Todo, esse é clássico, né? todo cliente fala, né? Aí dá uma Muda, semana e muda. muda, né? Com a velocidade, né? Acho que o escopo fechado, ele vem muito dessa ideia lá né, da engenharia, né? Depois você fechar um projeto, poucas coisas vão mudar, né? Um projeto de engenharia civil, por exemplo. Você vai fazer uma ponte, né? Você vai mudar algumas coisas, com certeza tudo muda, né? Mas, né, você não vai mudar a ponte de lugar, né? Você não vai ter uma mudança muito substancial do que vai ser feito. O que não é o nosso caso, né? A dinâmica de negócios hoje em dia, né? A velocidade que as coisas andam, a gente precisa mudar toda hora. E coisas novas aparecem para serem feitas e tudo mais. Então, fechar escopo acaba sendo muito difícil. Então, essa é uma das coisas que a gente tem trazido, né? Como é que a gente trabalha aí com escopos mais abertos, pensando em times mesmo, né? Times que entregam resultados. Então, se você, né, vai contratar alguém, por exemplo, você vai contratar um time para trabalhar na sua empresa, né? Você vai contratar, a partir do momento que você contratou um time para trabalhar na sua empresa, esse time está trabalhando com escopo aberto. Mas você não vai falar, ó, gente, contratei vocês e agora vocês vão seguir exatamente esse escopo aqui. E se vocês não entregarem, eu não vou pagar vocês. Isso não vai existir, né? Então, assim, quando você contrata um time, você já está assumindo essa ideia de serviços, né? Então, a gente está fazendo serviços, né? Então, criadores de produtos são... O fato de você criar um produto é um serviço, né? Então, a criação de produto é serviço. Então, o serviço tem essa característica também de ser mais aberto, de entender e tudo mais, né? Sim. E... E acho que assim, o grande armadilha, a grande armadilha ali, eu acho que é a questão de ter o foco errado, né? O foco se torna muito em a grande quantidade de outputs que a gente consegue entregar em menos tempo, né? E o objetivo se torna em ter um sucesso em entregar toda essa quantidade enorme de outputs, né? E na verdade esse não é o objetivo que levou, né? Esse não é o motivo que levou a desenvolver todos aqueles outputs, todos aqueles entregáveis. O que levou foi algum resultado de negócio, né? Algum resultado que a gente, como organização, como empresa, para gerar negócios ou para gerar algum tipo de impacto, né? Criou, né? Terminou criando como uma hipótese ainda, né? De se a gente fizer esse app aqui, a gente vai conseguir isso aqui. A gente vai ter esse impacto aqui, vai aumentar o customer success, ou vai aumentar a nossa receita, ou vai aumentar nosso market, o time to market, né? Vai aumentar ou vai diminuir, né? São todas hipóteses. Então, como é que a gente faz, né, isso? A gente tem que validar essa hipótese, né? Mas quando se desce só outputs e o objetivo se torna em cumprir esses 10 outputs aqui, ou 10 histórias ali, né? E esse é só o objetivo, a gente foca mais na entrega. E aí a gente foca em fazer a entrega perfeita e linda e até muito mais perfeita do que às vezes precisa. E aí, quando a gente começa o desenvolvimento dessas 10 histórias ali, a gente descobre na segunda história de que putz, a gente já tá fora do prazo. A gente teve um imprevisto. Alguma coisa não tá certa do jeito que a gente achou que ia estar. E, ou seja, não é um processo linear. Não é um processo de, tipo, beleza, eu faço a história um depois, quando termina a história um eu termino a história 2 e assim vai, né? O nosso processo de desenvolvimento, ele é mais como se fosse ele é um fuzzy goal, né? É um target que está se mexendo o tempo todo, né? Então, a gente precisa meio que ir descobrindo aos poucos, né? Mas se a gente tem uma entrega rápida, que a gente consegue ter feedback rápido, a gente consegue mudar rapidamente, né? Mas se a gente ficar fixo a um escopo, a gente nem pensa mais nisso, né? A gente nem pensa em se adaptar porque tem um escopo, né? E então termina sendo uma armadilha muito grande que a gente tem sofrido muito por muitos anos, né? E, Uhum. e a gente depois termina o projeto, beleza, solta foguete e acabou o projeto e não tem mais nada.
né? Não tem mais continuidade de aprendizado. E aí, gerou resultado? O que que aconteceu? Né? E a gente não sabe se tudo aquilo que a gente fez realmente teve algum tipo de impacto, né? Inclusive a gente vai falar sobre essa questão da eficiência e eficácia, né, no próximo episódio. Fica aí já o compromisso aqui. Já está até marcado para a gente falar disso, mas tem um gancho aqui que eu queria trazer, que é justamente essa ideia de que tem a parte boa também, né? Um dos problemas que a gente tem enfrentado é muito treinar pessoas de desenvolvimento, principalmente, a não fazer só o que está escrito, né, na história. Então, quando a gente está falando aqui de história de usuário, né, que é um jeito que a gente trabalha, geralmente as pessoas desenvolvedoras, elas têm já aí por hábito, né, por experiência de mercado, de olhar o que precisa ser feito e implementar do melhor jeito possível. Essa é a lógica, né? Se você for ver nas comunidades de desenvolvimento, é isso que se fala, né? Então, vamos fazer com testes, vamos fazer com a melhor arquitetura, né? Então, o desenvolvedor ele acaba pensando muito mais ali em como ele vai fazer aquilo com muita qualidade do que se realmente ele está resolvendo o problema, né? Porque o problema dela, né, dessa pessoa naquele momento, é entregar aquela funcionalidade. Então, o problema para ela é aquilo. E ela vai entregar aquela funcionalidade do melhor jeito que ela conseguir, né? Ou, né, se não for do melhor jeito, vai ser na correria ali para conseguir entregar, né, o que é para ser feito, no caso. Então, tá atrasado, vai entregar correndo, vai estar cheio de bug, vai estar, né, mas entregou. Ou ao contrário, tem prazo, tá mais tranquilo, vai fazer um monte de, né, coisas lá que talvez nem precise, né? E o que a gente tenta treinar o pessoal aqui dentro, e a gente vê, é muito legal quando isso começa a acontecer, leia o requisito, né? Leia a história que está sendo contada dentro desse contexto todo e pense, como é que eu posso fazer isso mais simples do que está escrito aqui? Então, tentar tirar a carga de requisito mesmo, né? De assim, ó, isso aqui tem que ser feito, né? Ó, frita 10 pastéis aqui, para, ó, a gente tem esse problema aqui, como é que a gente resolve? E o desenvolvedor, ele conseguir ter essa autonomia de falar, ó, se a gente fizer diferente, vai ser mais fácil. Por exemplo, ó, a gente pode fazer desse outro jeito aqui, vai ficar com 10% do esforço, mas não vai cobrir todos os casos. Mas a gente já tem um ganho, né? A gente consegue ir rápido para frente, sem todos esses outros casos aqui, e esses outros casos a gente implementa na sequência, por exemplo, né? Então não é só coisa ruim também de atrasou e tal, mas sim, pô, se todo mundo do time, né? Todas as áreas estiverem entendendo que eles têm que resolver problemas e do jeito mais simples possível, justamente para a gente conseguir validar logo se aquilo realmente faz sentido ou não. Quando você consegue espalhar esse conhecimento, né, para todos os níveis, né, a organização ela tem uma adaptabilidade muito maior, né? Justamente porque quem está fazendo fala, pô, vamos fazer diferente, vamos fazer mais simples, ó, esse layout aqui que você fez, com esse monte de coisa aqui, não precisa fazer agora, né? Vai ser muito difícil, vai ser caro, né? Ó, a funcionalidade realmente que o usuário precisa é que custou 5 horas, agora para fazer todo esse negócio de design aqui vai custar 10. Queremos fazer isso agora mesmo, né? Então é uma decisão de negócios isso, né? A gente pode falar, não, para a gente é muito importante isso, a gente está disposto a pagar 3 vezes mais o valor dessa demanda, porque a gente quer que o design seja exatamente assim. Ou a gente pode falar, gente, vamos adaptar aqui para ficar mais simples. Ó, se a gente fizer essa mudancinha aqui, vai ficar muito mais fácil para a gente desenvolver, né? Talvez não vai ficar tão bonito, mas a gente pode fazer essa parte aqui depois. Ou seja, vamos fazer primeiro as partes que realmente vão gerar valor direto para o cliente, para depois a gente priorizar essas coisas que são, né, mais experienciais e tudo mais. Porque às vezes a gente vai fazer uma parte do software totalmente uma experiência linda e maravilhosa, mas não vai conseguir chegar no prazo dele inteiro, né? E aí fica aquela coisa meio capenga. Então é pensar qual que é a jornada, né? Qual que é o job to be done ali naquele momento, deixar isso o mais simples possível, funcionando, e a partir dali começar a iterar, né? Isso é desenvolvimento iterativo incremental que a gente fala, né? A partir dali iterar, né? A partir dali a gente melhorar. E não já tentar fazer tudo lindo desde o começo. E isso é muito difícil, né? Esse é um dos aspectos do escopo aberto que a gente né? A coisa vai mudar de direção muito fácil, né? Então, por isso que ter design trabalhando junto, né? Com o processo de desenvolvimento de software, é muito importante, justamente para você não ter essa cascata. Ou seja, qual que é o comum em muitos lugares? Faz esse monte de tela, manda para desenvolver. O desenvolvedor vai lá, vai pegar as telas e vai implementar, não vai ter dúvida. Tá lá na tela. Vai ser difícil de fazer isso aqui? Eles vão dar um jeito, vai fazer gambiarra, vai dar os pulos para conseguir implementar aquilo que o designer fez, e o designer às vezes nem tinha aquela intenção, ele só fez porque estava mais fácil ali, né? De alguma forma, fazer daquele jeito. E quando você é desenvolvedor, você fala, cara, podemos mudar isso aqui? Ele fala, não, tranquilo, não tem problema.
Em alguns outros Talvez casos, fala, não, isso aqui é muito importante. É. uma simples pergunta poderia ter mudado, tipo, dias de desenvolvimento, Uhum. que poderiam ser Sim. ocupados em outras coisas, né? Então, acho que essa é uma questão que sempre fica muito na cabeça quando a gente começa a pensar mais em outcomes, é de que às vezes a gente consegue ter um resultado com, em vez de fazer aquelas 10 demandas lá, 10 histórias, às vezes fazendo duas a gente já consegue. E aí sobra tempo para a gente fazer outras experimentações, outras coisas, né? Porque se a gente consegue mudar o comportamento do usuário ali para fazer alguma coisa que vai trazer negócio ou que vai gerar algum tipo de impacto, de uma outra maneira, uma maneira mais barata, mais eficaz ali, a gente termina sobrando, termina tendo tempo para a gente, maximizando esse tempo disponível que a gente tem nesse projeto para outras descobertas que poderiam ampliar mais ainda, né? Então, por exemplo, esse é um dos outros problemas que eu acho que quando a gente fica mais focado em só desenvolver, só entregar, a gente termina entregando um monte de coisa e a gente não sabe dessas 10 qual que foram que realmente estão, que deram impacto mesmo, né? Qual que realmente começou, que a gente poderia ter parado ali, né? E essa é uma grande, acho que é uma grande qualidade de um time de desenvolvimento de produto, né? De saber quando parar, né? Falar assim, cara, eu acho que essa funcionalidade aqui já tá bom, já geramos um resultado que a gente estava precisando, agora vamos explorar outras áreas, né? Outros comportamentos que a gente precisa gerar que vão trazer negócio. Mas se fica escopo fechado, esse tipo de atitude, esse tipo de insights que podem vir do próprio time de desenvolvimento não vai vir. Porque o foco não é esse, né? O objetivo é só cumprir um prazo, um escopo com certos requisitos, né? A pergunta é mais o que precisa ser feito do que qual que é o objetivo, né? Qual que é o... Se a gente realmente Uhum. precisa fazer isso, né? Eu vejo isso muito quando tem um desenvolvedor ou tem um designer perguntando isso aqui precisa ser assim? Precisa ser assá, né? Precisa ser assim? É porque geralmente a cabeça já tá mais focada em, tá, velho, me fala o que eu preciso fazer, né? Me diz o que precisa ser feito aqui. E aí é difícil, né? Mas tem que mudar o raciocínio para. Mas por que. Você sabe por que você está fazendo isso? Porque às vezes essa pergunta você mesmo já sabe, entendeu? Acho que um grande problema que a gente vê, né, nessa dinâmica toda é justamente o desconforto que isso gera também, né? É, verdade. Porque às vezes quando a pessoa começa a perguntar muito por quê, você já fica meio, né, Tá as duvidando, pessoas já né? ficam meio incomodadas. É, tá duvidando de mim? Como assim, né? E qual que é a dinâmica que eu tenho visto, assim, da nossa experiência prática, né? Geralmente se sai com um planejamento estratégico, alguma coisa nesse sentido ali. Do planejamento estratégico, se saem já com os outputs prontos. Ou seja, ó, aqui queremos ter esse resultado, esse impacto, né, esse resultado de negócio, ou OKRs, né? Queremos esses OKRs aqui. E nas ações dos OKRs já basicamente já vem pronto ali, né? Fazer um app, fazer uma integração X, né? Fazer um site Y. Já tem isso ali dentro, né? Em vez de ter simplesmente não que seja necessariamente errado isso. O problema é quando isso é passado, né, para a equipe, né? Quando é passado para a equipe que não, uma equipe que não tem autonomia, ela simplesmente vai receber o que tem que ser feito. Talvez ali a ideia do OKR, ali meio por cima, numa apresentação, num kickoff da vida, mas fica por isso, né? Então a gente tenta trazer aqui justamente para tirar essa disparidade entre definição estratégica e realmente o que tem que ser feito, né? Beleza, é isso aqui que a gente vai fazer? Beleza, então a gente vai fazer um app que faz tal coisa? Beleza. Para atingir esse resultado? Ok, como é que a gente vai garantir, né? Quais são as métricas que a gente vai olhar para a gente ver se a gente está indo no caminho certo, né? São coisas que a equipe de produto vão fazer. O problema é que também, quando as equipes de produtos fazem isso, acabam fazendo, criando o escopo que tem que ser feito e passando para o time, cascateando, né? E o time de desenvolvimento, né? Que é realmente quem implementa, quem faz a coisa ficar no ar, ele acaba não tendo acesso a essas informações, né? Ou quando ele pergunta isso, né? Pergunta as coisas, as pessoas ficam incomodadas, né? Então, tem esse outro aspecto que essa informação precisa chegar até lá e como é que ela chega, né? Como é que a gente pode fazer essa informação ficar transparente para todo mundo, a todo momento? Por que você está fazendo isso, né? E o que ajuda muito, né, que tem ajudado muito, é pensar no usuário, né? É ter essa visão centrada no usuário. Se a pessoa desenvolvedora está olhando ali e conseguindo enxergar que o que ela está desenvolvendo é para uma pessoa que está usando realmente
e a jornada dela é essa, e eu sei onde eu tô dentro da jornada dela, então eu consigo ter mais ideias, né? E aí sair de ser só um implementador, né? Alguém que vai fazer um escopo, para ser uma pessoa que realmente vai poder resolver problemas, né? Dar ideias de como mudar aquilo, né? Para ficar mais barato ou para ficar mais rápido, justamente porque o que a gente quer é acelerar aprendizado, né? Quando a gente está falando de inovação, a gente quer acelerar aprendizado, a gente quer aprender mais rápido. Porque aprender mais rápido é o que diferencia uma empresa inovadora das outras, né? Conseguir aprender rapidamente, né? Mais rápido que os outros, pelo menos, né? Então, sem isso, a gente não consegue ter essa velocidade necessária para conseguir estar entendendo o nosso público muito rápido. E quando a gente tem um escopo, quando tem um escopo aberto, a gente consegue falar mais sobre a estratégia de negócio do cliente. E isso faz com que a gente se sinta mais parte desse processo, dessa própria jornada do negócio de criar um produto digital, de atingir de cumprir suprir as necessidades, né, dos usuários que vão usar o software, né? A gente começa a fazer perguntas que nos levam a respostas que nos fazem entender o porquê que a gente precisa desenvolver isso. E às vezes a gente consegue, como você falou, né? A gente consegue dizer, cara, por que que a gente não faz desse outro jeito? Vai sair mais barato e pode ser que a gente consiga fazer mais rápido e a gente consiga validar se essa hipótese que você está levantando aqui, ela é válida mesmo, né? Então, qual que é o mínimo de esforço que a gente pode fazer para a gente gerar um aprendizado ali que vai nos levar a validar essa hipótese, né? E para isso, se a gente demorar dias e semanas e meses e um ano, né, isso vai se tornar muito caro. Vai ser uma hipótese bem cara, né? Então, Uhum. e isso é bem comum, assim, quando eu tenho escopo fechado, né? Tipo, de ter 6 meses ou um ano de um projeto fechado que ainda não viu a luz, né? Isso é muito característico assim de um escopo fechado. Eu acho que um escopo fechado ele pode ser útil mas em determinados cenários assim, em determinados tem algumas restrições assim que eu acho que precisariam existir ali. Tipo, a principal é, cara, tem que ser um campo, tem que ser uma coisa que for a solução que a gente vai desenvolver, ela tem que ser só complicada no máximo, ou seja, é uma coisa que é só seguir alguns passos, né? Tipo um processo que já é mais linear, já foi muito mastigado, já foi muito pisado, assim, a galera já manja muito, né? O pessoal às vezes tem até checklist do que precisa ser feito, né? Então, não tem muito essa questão de inovação, não tem muito essa questão de descoberta, não tem a gente não está no campo complexo, né? Coisas que imprevistas, né? Coisas que vão acontecer que a gente não sabia, né? Ou aprendizados que precisam ser feitos, né? Que a gente precisa obter eles antes da gente dar passos mais firmes para frente. Então, aí eu acho que um escopo fechado, ele, tipo, só para deixar claro que a gente não está dizendo que escopo fechado, que só existe escopo aberto, né? Mas o escopo fechado, eu acho que para desenvolvimento de produtos digitais, principalmente de inovação, acho que é um tiro no pé e a gente não somos os primeiros a pensar e ter passado pelo sofrimento de fazer isso com o escopo fechado. É, então, a gente tem visto, tipo, vários projetos, a gente tem participado de vários projetos com escopo fechado, e geralmente quem sofre mais é o pessoal lá do final, que é os desenvolvedores, é a empresa que vai estar desenvolvendo, né? Porque fez aquele processo cascata tudo, de fazer um design, tudo, fazer toda a jornada que vai ser, como que vai ser a funcionalidade, pensar nas nuances de tudo e tal. E aí na hora que vai implementar, é tipo, o time de desenvolvimento olha e fala assim, cara, isso aqui a gente vai levar muito mais tempo para fazer isso aqui. E aí a resposta termina sendo, bota mais gente então, e a gente faz mais rápido, né? Então, tipo, mas aí vai sair mais caro, né? E aí as coisas começam a Ah, se descontrolar, né? Mais gente, mais é. caro, o prazo vai. Um custo, aumenta demais o custo sem ter um benefício muito bom, né? Que é o É, benefício de empresa, principalmente empresa maior, né? Aquele benefício de você conseguir entregar no prazo. Então, o benefício é só para o middle manager, né? O é, benefício não é necessariamente para o negócio, né? sim. Às vezes é algum prazo que alguém tem que cumprir e um gerente que não tem, né, não tem coragem ou não tem força política para falar, ó, a gente não vai dar esse prazo aqui, não vai dar, ou a gente vai ter que mexer aqui no que a gente vai fazer.
Ou a gente vai gastar toda a grana que tem, a gente já passou por isso, né? Vai gastar 2 vezes mais do que a gente planejou para conseguir chegar num prazo, né? É. E pra, né? Então, assim, são nuances ali que a gente precisa sempre pensar. Mas também mas assim, o cliente também sofre muito com isso, porque ele planeja muito, né? E quando passa, e quando se descobre essas coisas que não vai dar e tal, ele cai o chão, né? Muitas vezes. Né? Pô, planejou tudo certinho, né? Aquele Uhum. planejamento e tudo mais, e que não funciona. Eu tô lendo um livro, cara. O nome do livro é Art of Action. E o cara, ele é um estudioso de guerras e tudo mais. E é muito legal, assim, que ele começa a narrar a história de um general austríaco que escreveu sobre guerra 200 anos atrás. E ele mesmo antes de existir teoria da complexidade, antes de existir um monte das ideias né, de imprevisibilidade que a gente tem hoje em dia, ele já tratava isso, assim, a guerra como sendo algo imprevisível, assim. Justamente porque você tem alguns gaps ali de informação que fazem com que as coisas cascateiem para todos os lados, né? Então ele fala, por exemplo, que existe ali um gap entre por exemplo, o que eu planejei e o que as pessoas entenderam. Existe outro gap entre o outcome que eu imaginei que ia ter e o outcome que teve de verdade, né? E são basicamente são 3 gaps ali bem grandes que fazem com que ele chame esses gaps de fricção. Aí eu lembro que a gente já falou sobre isso, né? Ah, ok, Todo né? projeto de produto, de software, ele tem uma fricção, né? Porque a gente está falando de fluxo, né? E o que faz ter menos fluxo é justamente essa fricção, essa resistência, né? Que é natural, justamente porque as pessoas não sabem exatamente que ninguém consegue ter a informação completa, né? Uhum. Todo mundo tem partes das informações e algumas pessoas esperam uma coisa, outras esperam outras. Isso é o que acontece, assim, ninguém consegue ter uma visão geral de verdade, principalmente no projeto de inovação. Então, Alguns como é que a mais gente. atualizados do que os outros, né? Exatamente. Aí um Algu- sabe mais do que o outro, mas o outro acha ainda que ah, era desse outro jeito, aí é. termina. E Essas pessoas às vezes nem se encontram. alguém decide alguma coisa e aí É, não consegue espalhar essa informação para todo mundo. Então, eles já decidiram alguma coisa, acham que está todo mundo certo da direção, mas algumas pessoas estão indo para outro lado ainda porque não receberam essa informação do jeito que deveriam e tal. Então, o processo é cheio de fricção e é bem legal esse livro. Estou gostando demais de ler ele. uhum. É, e traz essa visão assim que eu achei muito, muito interessante. Como é que era o nome que você falava? Você era ficção também? É, fricção. É porque Fricção, né? Ah, a gente quando quer mudar de direção, né, ou a gente quer também, porque assim, a gente quando faz um desenvolvimento quando a gente desenvolve um produto digital, né, a partir do momento que a gente coloca a primeira partezinha do código ali e tal, o que a gente faz na verdade é alterar aquilo, né, alterar esse código todo, o design, né, o design tá em toda hora está fazendo alguma variação, né, tá entregando alguma coisa nova, diferente. Então a gente passa mais tempo, muito mais tempo modificando do que realmente criando uma coisa do zero, né? Então, quando a gente vai lá modificar, se aquilo lá é muito difícil, né, viscoso, né? Quando a gente tem um fluido, aquele fluido, sabe, que ele é viscoso, assim, para mudar e tal. Então, acho que eu enxergo o desenvolvimento do software quando ele fica muito lento, né, para atender as necessidades do negócio, para validar a hipótese e tudo mais, eu considero que tem uma fricção muito alta ali, né, para a gente fazer mudanças, para a gente andar, tipo, na velocidade que precisa, né, que o negócio precisa. A gente tem exatamente. como. Hoje o Kent Beck vem falando bastante sobre isso, é engraçado. Eu tô lendo o livro dele, o Tidy First, é Ah, e aí? o novo livro dele. É muito massa porque ele fala muito, tipo, meio como que caiu a ficha pra ele depois de muitos anos de desenvolvimento, né? De que toda essa questão de refactoring e tal, que fez bastante dano, né, em muitos casos, que muitas atitudes de desenvolvedores de ficar sempre deixando tudo perfeitinho, né? Né, de ter aquela qualidade de código perfeita, tudo tidy, né? Que deixava tudo bem coeso ali, né? E tal. Uhum, É, que às vezes ele é demais, né? Mais do que precisava naquele momento. E aí ele começa a falar um uhum, pouco sobre coisas tipo, depois que caiu a ficha que essas pessoas que a gente não é pago só para programar, né? Tipo,
Meio que, tipo, o dinheiro não vem magicamente de algum lugar, né? Tipo, existe todo um valor econômico em cima do software ali, né? Ele tem que trazer fruto, né? É um investimento. Então, se ele é um investimento, não existe sempre uma única regra para um investimento. Uhum. Então, porque a todo momento pode variar o que pode acontecer. Então, ele fala muito sobre o trade-off ali. Então, ele fala muito sobre que você precisa enxergar em que momento você está. Então, por exemplo, ele ensina muito a como calcular e como entender o custo do desenvolvimento do software ali. Enfim, então ele vai muito em tipo, galera, peraí, calma, não é a toda hora que você precisa deixar o código perfeito. Não é a toda hora que, né, tudo precisa estar, né, brilhando e tal, né? Tudo é uma decisão econômica e a gente precisa entender qual é o trade-off que a gente está fazendo. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão da fricção também. E se o desenvolvedor entendesse, eu acho, o desenvolvedor, a equipe, né, toda, se entendesse mais do que leva a entender esse trade-off, poderiam fazer trade-offs de vários lugares, em várias áreas, né, em várias etapas, talvez. Né? Então, tipo, se você exige mais do designer, por exemplo, que vai fazer o design da tela ali, e se a pessoa só pensa e só tem, digamos assim, o desafio e o objetivo de fazer aquele design, vai focar em fazer o melhor design ali, né? E às vezes não vai considerar, tipo, beleza, acho que tá bom isso aqui. Acho que tá bom aqui esse. Acho que é o Bom o suficiente. suficiente, né? Exato, é bom o suficiente, né? Vou passar já pro time de desenvolvimento para ver o que que eles falam sobre isso aqui, para ver se já é suficiente isso aqui, né? Então, É. esse tipo de interação, acho que rola muito mais no escopo aberto do que no escopo fechado. No escopo fechado parece que é tipo, cara, precisa entregar, todo mundo correndo para poder chegar no prazo. A galera tá mais gerenciando o risco ali. Ou não, né? Na verdade, é raro ver, né, a galera gerenciando o risco no escopo fechado, porque a culpa sempre vai ser do desenvolvedor ali, ou alguma Uhum. coisa assim. Não, a gestão de risco do escopo fechado é botar o dobro, né? Bota o É, dobro, o triplo do valor e essa é a gestão de risco, né? exato. Ah, a A galera estimativa deu 6 meses, bota um ano que dá, né? É do engenheiro lá, né? Quanto que é 2 mais 2? Ah, bota 5 que dá, né? bota assim. E... Boa. E legal que você falou isso, porque saiu, eu vi eu não sei se, acho que é antigo até, não tenho certeza, mas um vídeo do pessoal do Basecamp lá, do DHH e do Jason Fried, falando sobre enough is good enough, uma coisa assim, que é bem nessa pegada, assim, cara, como é que a gente faz o suficiente para atender, né, o problema? Porque às vezes a gente não vai atender 100% do problema. Isso que a gente tem que tem que deixar muito claro, né, lá o princípio de Pareto e tudo mais, mas a gente pensar, poxa, gente, se a gente consegue fazer com 20% aqui do esforço, atender 80% do resultado que a gente quer, com muito mais velocidade, obviamente, né? Por que a gente já não faz isso, né? E depois a gente segue. Porque assim, imagine o seguinte, geralmente, né, quando a gente está fazendo. Princípio de Pareto é legal porque na prática, assim, você consegue ver as coisas funcionando. Mas quando você vai fazer um software, 20% dele vai trazer 80% do valor. Geralmente é isso, porque é a parte mais importante, né? Essa parte aqui é que é mais importante, vai trazer 80% do valor, né? Agora, para chegar a 90% do valor, já não é 30%, já vai uns 50%. E aí vai aumentando, né? Para chegar a 95%, já vai a 60%. Então, assim, muitas vezes você vai ter um baita esforço, ou seja, tanto o mesmo esforço que você teve lá no início, para você melhorar, sei lá, 5% ali do seu resultado final, né? Então, esse tipo de trade-off que a gente tem que pensar, né? Será que vale a pena a gente chegar no 100% do que a gente quer? Ou a gente chega aqui um pouco antes, já dá resultado, não atende todo mundo. Então, pô, aí você vai ver Apple, o próprio Basecamp, né? Cara, não atendo todo mundo. Não vou atender todos os casos possíveis, né? E muitas vezes o pessoal, principalmente o pessoal de marketing, quer atender todo mundo, né? Mas ali tem 2, 3% dos usuários que querem isso aqui, né? E tudo mais. E às vezes você vai, o esforço que você vai fazer para atender aqueles usuários, a complexidade que você vai pôr no código, né? O tanto que você vai aumentar de manutenção de todo o código, né? De toda a base, né? O tanto que você vai botar de fricção dentro do código, né? Ou seja, a dificuldade que você vai aumentar para você botar novas funcionalidades, porque você quis atender aquele nicho tão pequenininho, às vezes não vale a pena. Então, esse tipo de pergunta que a gente tem que estar sempre fazendo, né? Será que não está bom o suficiente já? Ou seja, vamos partir para a próxima, né? Para a próxima melhoria, né? E aí a gente pode ir melhorando aos poucos, né? Bota com o tempo, bota uma porcentagem ali para ir melhorando aquele software aos poucos, né? Mas
Tem que pensar, ó, tá bom o suficiente dentro da jornada que a gente tem para ele, né? Ou Sim. seja, agora o que a gente precisa fazer? Performance é o que mais, né? Fazer, melhorar a experiência, microiterações, não sei o quê, beleza, né? Até quando a gente vai nisso? Né? Até quando a gente tem dinheiro para fazer isso? Porque o pessoal que esquece também que às vezes empresas muito grandes botam muito dinheiro nisso, né? Muito dinheiro para ter algumas experienciazinhas que são lindas, que dão um efeito uau, mas assim, custa, né? Essas coisas custam bastante, né? Justamente porque elas tiram, né? Tiram tempo de outras coisas que talvez fossem mais importantes, mas para causar aquele impacto em milhões de pessoas vale a pena, né? Então tem toda essa dinâmica aí que tem que ser considerada dependendo do tamanho que você tem, né? Ou seja, você é uma startup começando, provavelmente você não vai conseguir fazer um software tão bom quanto um Netflix, sei lá, né? Uma Sim. experiência tão boa, porque, cara, você precisa realmente ter, né, tudo isso. Agora, você ter, né, você depende dos seus objetivos, né? Você tem que ter alguma coisa, pelo menos, né? Se for isso só, então beleza, o que que você vai tirar, né? Porque não tem como, né? Você começar assim. Tem que ser aos Sim. pouquinhos. Sim. E aqui na Thaler a gente tem criado um modelo nosso, né, para a gente se adaptar a isso, né? Porque a gente já tem o fluxo unificado, né, que a gente co-criou e aí o fluxo unificado junto com essa questão do escopo aberto, né, aí terminou virando um novo modelo de proposta de valor, né, um novo serviço. Né? Conta um pouco mais aí desse modelo aí. É algo que a gente já vem trabalhando há muito tempo, e agora a gente só deu um nome, né, pra ele. Sim. Mas, como a gente trabalha com fluxo unificado, a gente conseguiu ter uma proposta de valor. Porque, primeiro, vamos falar, antes de falar disso, só para dar uma introdução, né? Hoje, modelo que o pessoal gosta muito, existem alguns modelos de contratação de desenvolvimento de produtos, de software, né? A gente falou de escopo fechado, que é o quê? Você vai lá, pede um orçamento, eu quero fazer um app, ou um site, ou um software que faça isso. Aí a pessoa vai lá, passa uma estimativa, vai custar tanto, vai durar 6 meses. Isso é escopo fechado. Ou seja, acabou esse tempo de escopo, você entregou o resultado, não entregou, não importa, né? Você vai pagar igual, né? E foi. E não vai ter mais, né? É isso, acabou, faz um contrato de renovação. O segundo modelo, que o pessoal tem usado muito, hoje se falando muito, é o tal do Squads as a Service, né? Não sei se vocês já ouviram falar, Squad as a Service, que é a ideia de você ter um time alocado. Basicamente é isso, né? Um jeito bonito. Eu acho um jeito. Eu entendo o hype, né? Porque falar as a service sempre dá um, né? Sempre dá um negócio ali. Hoje em dia, né? Tudo é as a service. Mas, né? Quando você tem o squad as a service, você tem. O squad já é um serviço, né? Você tem um time ali fazendo um serviço, né? Então, é uma empresa de serviço fazendo um serviço como um serviço. Então, é um serviço como serviço. Então, mas tudo bem, eu entendo. Eu entendo o pessoal de marketing porque isso chama atenção, né? Squad as a service. Mas na prática, o Squad as a Service é a alocação de um time, né? Então, ou você aloca um time pronto para fazer um projeto, ou seja, terceirização total. Em vez de você contratar um time, você aloca um time de uma empresa terceira que vai fazer o trabalho. Idealmente, ela vai gerenciar o projeto também e tudo mais. E o terceiro modelo, que é o modelo de alocação simples, né? O tal do body shop, que é simplesmente você alugar pessoas ali, né? Você está contratando pessoas sob demanda. Em vez de você contratar a pessoa, você contrata, né, através de um terceiro. E aí você tem que gerenciar o projeto, tudo, você está alugando só a força realmente de trabalho. Nesse modelo acaba sendo bem mais difícil você ter toda essa conexão que a gente falou hoje em dia, né? O modelo de Squad as a Service até que funciona também. Mas a gente está lançando um modelo aqui que é esse modelo de pensar em capacidades, né? Como se fosse capacidades as a service, né? Como capabilities, né? Não capacidades, capacity, né? Ou seja, habilidades como serviço. Ou seja, como empresa, as pessoas podem comprar horas de, de capacidade, né? Que a gente tem chamado de modelo de assinatura. Você paga um valor mensal, você tem acesso a um pool de, de habilidades ali que você pode usar durante o projeto. Então, no começo do projeto você tem mais precisa mais do pessoal de design, arquitetura, né? À medida que o projeto vai avançando, vai tendo mais back-end, front-end, depois vai precisar também de gente de performance, né? De infraestrutura. Então, a gente conseguir ter isso diluído, né? Em vez de você ter um time completo, que às vezes você não sabe se todo mundo vai estar ali realmente naquele momento precisando, acaba sendo um modelo bem mais eficiente, né? Justamente porque
você consegue ter essa manipulação ali das horas e pela habilidade que você tem. Então, você pode crescer mais um mês, depois diminuir, né? E isso você consegue também ter uma previsibilidade de budgeting mesmo, né? De orçamentação, né? De saber, ó, vou pagar isso fixo durante o ano e vou ter acesso a um pool de profissionais ali. Então, isso é possível pelo uso do fluxo unificado, né? Que a gente tem feito. E como é um modelo de assinatura, realmente é como se fosse um clube, né? Você tem acesso às habilidades, mas também tem acesso a cursos, né? Tem acesso a palestras, tem acesso a mentorias aqui com a gente. E então, é um modelo aí que a gente está lançando para se diferenciar um pouco. E ao mesmo tempo, na verdade, é um nome, né? Porque é algo que a gente já fazia para todos os nossos clientes, agora a gente só está deixando isso mais claro para todo mundo. E é um modelo que vem funcionando muito bem para a gente. Mas porque isso se torna quase um cloud, assim, né? Uma coisa mais elástica, assim, né? Mais Ah, flexível. Tipo, às vezes você precisa de uma habilidade mais de design, às vezes mais talvez até mais de back-end, ou mais front-end com back-end, ou às vezes você precisa, enfim, você tem todos eles aí, né? Você tem gestão, né? Você tem discovery, né? A gente tem feito bastante ultimamente discovery. Então, às vezes, você uhum, precisa, sei lá, 80% da capacidade que você está assinando ali, né? É mais para um tipo de habilidade do que para outra e você consegue nivelar isso. Ou às vezes você fala, cara, com essa capacidade eu precisava, na verdade, destinar 20% para um projeto e 80% para outro projeto, né? E você tem essa flexibilidade, você tem essa oportunidade uhum. de fazer isso. Se fosse um escopo fechado, né? Se fosse um mais tradicional, né, digamos assim, seria todo um novo contrato com escopo novo, tem que fazer todo o escopo, tem que fazer estimativa, e aí tem que botar, vai sair mais caro, obviamente, porque tu não vai pagar pela utilização dessa capacidade exatamente, mas tu vai pagar por um escopo que vai ser feito, né? E Uhum. provavelmente tu vai ter que pagar essa gordura que é colocada na frente ali para diminuir o risco, né, da empresa ali, né, da software house ali, tipo, assumir todo o risco, né, se alguma coisa acontecer no meio. E até o modelo de Squad as a Service é difícil você fazer essa adaptação, né? É, Por exemplo, eu quero botar mais um projeto aí. Naquela mesma squad, já dá complicação, né? O pessoal não... tem, Porque você precisa ter métodos de gestão para você conseguir gerenciar o mesmo time trabalhando com múltiplos projetos, né? Que é, na prática, o fluxo unificado. Então, exato. e essa é uma vantagem que a gente vê tanto para interno, né, das organizações, assim, tem muita empresa já usando o fluxo unificado, é bem legal ver isso acontecendo e crescendo. Para esse tipo de modelo. Por exemplo, eu tenho um time, de repente eu preciso fazer um projeto de inovação aqui, um teste de hipótese, alguma coisa assim. Beleza, joga aí na fila, né? Joga aí na fila, a gente gerencia. E aqui a gente pode fazer isso com o cliente também, né? Isso tá sendo bem legal ver esse acompanhamento. E outra, né? Você poder ter habilidades que você não quer full time, né? Ou não precisa, dependendo do tamanho do projeto. Então, sei lá, eu quero uma pessoa de DevOps. Eu não preciso ter alguém full-time DevOps na minha squad para conseguir, sabe, ter isso. Eu consigo ter isso on demand, né? Ou mesmo assim, ó, vou colocar aqui 20% de um DevOps e tal. Você não sabe se vai usar mesmo ou não aquilo, né? Então aqui a gente consegue, pô, eu preciso, então beleza, vai entrar alguém de DevOps ali, ou de infra, que for, e vai consumir aquelas horas, né? Ou UX Research, por exemplo, ou, né, qualquer uma das habilidades, vai consumir o que tem ali das horas e, né, obviamente, se precisar, a gente pode comprar mais horas e, né, botar mais horas, ou se não usar as horas, pode, né, acumular para outro mês e tudo mais. Então, tem sido um modelo que tem dado essa flexibilidade muito grande, né? E até alguns clientes estão chamando ele que a gente é quase um squad coringa ali, que pode atuar em várias situações. O que vocês acham aí, galera? Diz aí nos comentários o que vocês acham de software por assinatura. Pesquisam lá ao vivo. Boa. Porque é uma coisa, é uma maneira diferente de pensar, né? Geralmente o pessoal pensa mais em eu quero as pessoas e depois que as pessoas estiverem instaladas ali com seus cargos definidos, digamos assim, ou responsabilidades, aí depois é começar a desenvolver, né? Mas a dinâmica hoje do negócio é muito maior do que antigamente, né? Hoje um projeto pode ser desligado assim, ó, pimba, em qualquer momento. Qualquer momento pode surgir um novo projeto que é mais importante do que esse, né? E pode tomar maior prioridade. E pra gente, maior prioridade
né? Pra gente diminuir, tipo, mudar ali é só repriorizar ali e pronto, né? Na verdade, então não Não teria precisa mudar que. pessoas, né? É, exato, não precisa mudar tantas pessoas, né? E aí vem alguns desafios, né? E esses desafios são os desafios que a gente vem trabalhando bastante, né? Como a questão de, beleza, você tem um time ali, né? Mas tem a questão da rotatividade, né? Tipo, essas pessoas estarem fazendo onboarding ali, né? Então, como é que a gente faz onboarding, né? E como é que as pessoas se mantêm atualizadas do que está acontecendo? Como que a gente consegue fazer com que as pessoas não tenham que ficar reaprendendo todo o projeto, todo o negócio, todo o domínio onde estão inseridos é, o tempo todo, né? Então a gente tem aprendido bastante coisa sobre isso, principalmente a questão de comunicação, de como que a gente constrói um entendimento compartilhado ali e válido, né? Então é importante para a gente ter essas dinâmicas, essas conversas que a gente tem com o desenvolvimento, digamos assim, facilitar essa comunicação ali, né? Então, tem muitos desafios que a gente teve no decorrer do caminho e então é um processo que vem evoluindo bastante, né? Hoje em dia, não, então assim, só para dizer que não é, não é simplesmente coisas, digamos assim, não é perfeito, né? A gente está em constante construção. Então, o tempo todo a gente está descobrindo desafios, problemas ou alguma coisa e a gente está criando soluções para isso ou melhorando alguns pontos, né? Porque os clientes, geralmente, quando eles recebem de nós uma proposta de escopo aberto, geralmente é um... Geralmente não, mas às vezes é uma surpresa. Tipo assim, peraí, mas eu quero um projeto, não quero, eu não tenho você vai me dizer que você não sabe quanto que vai custar o meu produto? Você vai me dizer então que eu tenho que te dar um cheque em branco? Então, né? Então, assim, tem uns desafios, até na parte comercial, né? E eu tô falando isso para o pessoal que provavelmente às vezes faz escopo fechado e quer fazer escopo aberto, mas não sabe como vender, né? Não sabe como falar, né, sobre isso. E é um desafio grande, porque tem um monte de questionamentos, né? Principalmente nessa daí, né? Tipo assim, bom, beleza, então você quer que eu faça um cheque em branco aqui, eu te dou, e aí você vai descobrindo o desenvolvimento do que precisa ser feito para esse produto. Então é isso que você está me dizendo, né? Então, como é que a gente consegue É, dar uma projeção ali, uma previsão assim de mais ou menos quantas horas ou quanto dinheiro vai ser gasto para poder chegar a algum tipo de objetivo, né, e tudo mais. E aí que se torna o uhum. mais importante ainda trabalhar com outcomes e não com outputs, né? Uhum. Porque com Pensar os outputs, roadmaps, pensar os roadmaps baseados em outcome, né? Em exato. resultados tangíveis, né? E quando a É, gente fala de outcome aqui, a gente usa muito a definição lá do Josh Shaden, que é uma mudança de comportamento do usuário que leva a um resultado de negócios, né? Então, a ideia de que um outcome é um resultado, né? Mas de uma mudança de comportamento. Por quê? Porque mudanças de comportamento são medíveis, né? São mensuráveis, né? Medíveis. São uhum, mensuráveis de uma forma mais rápida, né? Então, eles são os indicadores leading, que a gente chama, né? Leading indicators, que é, ou seja, eu consigo, sei lá, prever, né? A partir da mudança de comportamento do usuário, se aquilo vai dar resultado ou não, né? Com um certo grau de confiança. Então, essa é a ideia geral. E não ter que esperar lá na entrega para ver se realmente ela vai dar resultado, que seria aí um impacto de negócio, um objetivo maior. Então, como é que a gente pega esses resultados de comportamento e traz para antes? Ou seja, eu quero diminuir churn, então eu preciso que as pessoas usem mais o software, por exemplo. Ou seja, eu sei que quanto mais pessoas usarem software, menos churn eu vou ter, né? É um exemplo, né? Então, se as pessoas estão parando, não estão usando, você olha lá no Analytics, se elas não estão usando, ou seja, 10, 20% dos usuários estão usando, você sabe que daqui a 2, 3 meses você vai ter um churn, por exemplo, né? Então, em vez de você esperar o churn acontecer, você consegue já agir antes, pô, né? Isso é só um exemplo bem básico, né? Ou seja, eu sim. sei que se mais pessoas acessarem meu site, ou seja, mais pessoas acessando meu site, maior a chance de elas pedirem orçamento, maior a chance de você vender, né? Então, são mudanças, né? Comportamentos, né, que o usuário tem que vão levar a gente a um resultado. E a gente conseguir planejar através desse tipo de mudança, ou seja, fazer um roadmap pensando no comportamento, em vez de fazer um roadmap pensando no resultado que você quer,
né, no resultado de negócio que você quer especificamente, ajuda também a gente conseguir trazer mais para perto, né, é, do, da solução que a gente está dando, né? Exato. E a gente sabe se a gente tá indo no caminho certo, né? Porque Mais é o que eu rápido, mais puxei já rápido. saída, né? Exato. É tipo, tá, beleza, mas como é que a gente sabe que a gente tá certo, né? Porque uma das grandes coisas que acontecem, na minha opinião, quando a gente trabalha muito com só a entrega, se cria, tipo, as pessoas se apaixonam por aquela entrega, né? Elas visualizam um futuro que vai, né, ficar rico e vai tudo ser maravilha e todo mundo vai usar essa funcionalidade, todo mundo vai adorar essa funcionalidade nova e esse produto novo, né? Mas a gente não sabe disso, né? Ninguém sabe. Até a gente ter indicadores fortes, né? Que digam que as pessoas realmente estão. E não é só a medir o uso, né? Mas também medir o resultado do uso, né? Que é o que a gente mede, que é o que gera negócio, né? E tipo assim, se isso realmente está tendo algum impacto pro negócio, né? E como é que a gente faz para que essas pessoas. Como é que a gente faz para que essas pessoas tenham esses comportamentos? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente É, aumenta mais, né? Como é que a gente faz com que as pessoas tenham mais esse comportamento? Né? Por exemplo, a gente sabe que uma pessoa colocando um item de uma loja online dentro do seu carrinho de compra leva a um possível checkout ali do carrinho, que leva ao negócio. Então, como é que a gente faz para a gente incentivar mais esse comportamento? E aí a gente pensa nos outputs, entendeu? E aí a gente vai desenvolvendo hipóteses e aí a gente vai validando para ver se isso realmente está fazendo com que as pessoas coloquem e fechem, coloquem itens dentro do carrinho e estejam depois fechando, né? Então, a pergunta de como é que a gente sabe se a gente está certo é crucial para esse tipo de processo de desenvolvimento. Talvez algumas pessoas não saibam o que que é o squad ou tenham diferentes. bom, E uma coisa que eu definições, esqueci né? de falar é a questão do Mas, squad. aham. Pra gente é um time multidisciplinar, né? É um time que tem várias skills, né? São tipo skills coletivas ali, digamos, né? Você tem um time que tem várias capacities, né? Capabilities, quer dizer. Squad, para quem não sabe, então, né, foi um termo criado lá pelo pessoal do Spotify, Isso. que é justamente essa ideia do esquadrão, né? Um time multidisciplinar, que nem o Sebas falou, que vai atuar nos projetos. Então, tem a história lá, né? O pessoal botou Squad, o nome de Squad, justamente porque era um nome diferentão, assim, na época, e acabou virando um padrão hoje de indústria. Todo mundo tem squads, né? Ninguém sabe muito por quê, mas todo mundo tem squads. Não é mais times, nem equipes, né? Ou care squad, né? Tem ou care. É, o que é ter, né? Às vezes é um squad que só tem dev, mas tudo bem, né? É squad, né? Verdade, verdade. Gente, acho que vamos ficar por aqui. Alguma recomendação de leitura aí, Sebas? A gente já falou algumas. Pois eu recomendo um livro que eu tô lendo, que é o Service Startup, que o Rafa me recomendou. Tô gostando bastante. Fala bastante sobre alguns assuntos que a gente vem conversando agora. Uhum. Principalmente na questão de que a gente trabalha com variabilidade, né? Então, se a gente trata esse processo de desenvolvimento como se fosse uma coisa previsível, né? 100% previsível, provavelmente tu vai cair no caos e aí, enfim, É. vai ser uma bucha na tua mão, né? Uhum. Mas tem o Service Startup, tem o Tide First, do Kent Beck, que é muito bom também, principalmente para o pessoal de desenvolvimento aí. Tem o What Comes Over Outputs, né? Do Joshua Seiden. Sempre. Sempre tem o User Story Mapping também. Esses dois vão muito de mão dadas, né? Uhum. E ficar de olho no próximo livro, né? Que o Xoxaçari está escrevendo. É, que parece que ele está criando um novo livro aí, então pode ser que saia mais É, algum aí. é o JokeRs, né? Jokers que eles estão lançando. Ah, sim, verdade. Não sei se é Eles sempre esse, falam. mas eles estão lançando um agora. Ele e o Goldsmith. Ah, Jeff mas Goldsmith. eu acho que é esse aí mesmo, então. Outro livro que o Continuous Discovery, da Teresa Torres, é muito legal. Um livro muito Ah, bom. verdade. Tem muito a ver dessa ideia da descoberta contínua, né? A gente fala da entrega contínua, mas muitas vezes o que a gente acaba vendo na prática é uma descoberta cascata de que depois passa para um software que vai ser entregue continuamente, né?
E essa é a ideia de como é que a gente bota a descoberta no contínuo também, né? Então, descobrir e entregar ao mesmo tempo. Então, a Teresa Torres tem umas coisas muito legais, tem muitas coisas que tem a ver com o nosso processo aqui também. Então, que é, que é, que é a ideia de você ter uma descoberta contínua, uma entrega contínua é escopo aberto. Muito sobre isso, né? Muito sobre isso. E não tá tão relacionado, mas esse livro do Art of Action é muito legal, assim, para entender algumas questões da imprevisibilidade. E eu queria fechar aqui lendo um trechinho que eu queria ler aqui de um highlight desse Uhum. livro, que é falando sobre os gaps, né? Então, eu vou ler tradução livre aqui, porque é em inglês, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês, que é: o gap entre o plano e o resultado diz respeito ao conhecimento. É a diferença entre o que gostaríamos de saber e o que de fato sabemos. Isso significa que não podemos criar planos perfeitos, né? Sabemos disso. Planos perfeitos é escopo, é escopo fechado. A lacuna entre os planos e as ações diz respeito a um alinhamento. É a diferença entre o que gostaríamos que as pessoas fizessem e o que elas realmente fazem. E a terceira lacuna, né, o gap, é entre as ações e os resultados, né, que diz respeito aos efeitos. É a diferença entre o que esperamos que nossas ações alcancem e o que elas realmente alcançaram, né? Então, ele fala que toda a fricção, né, toda essa variabilidade, fricção, né, dentro de um plano, acontece principalmente por causa desses três gaps, e eles que causam todo o mal, assim, e também não podem ser evitados, né? Então, como a gente lida com isso, que é a diferença. Então, fica aí a recomendação de livro final. E é isso, pessoal. Assinem nossa newsletter, tem lá no site. No Se vocês blog. ficarem sabendo de novas coisas, acesse nosso blog da Thaler, blog.thaler.net.br. Temos lá Instagram também, sempre tem umas coisinhas legais. Temos no LinkedIn para saber a gente. Vai ter aí todos os links para vocês olharem. Spotify, se inscreve se você está vindo pelo Spotify. Muito obrigado por aguentarem a gente. E até o próximo episódio falando sobre eficácia e eficiência no desenvolvimento de produtos digitais. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Collarcast.